Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente para nós continuar falando sobre Império Romano. Meus amigos, o Império Romano, ou seja, Roma, foi fundada no ano 753 a.C. Rômulo e Remo, dois irmãos, e mais algumas famílias, mais algumas pessoas que tinham sido expulsos de uma cidade próxima chamada Sabina, eles resolveram fundar a sua cidade. Aí eles foi lá para uma região pertinho do rio Tibre e fundou Roma. E Roma, quando foi fundada nesse ano, 753, os historiadores falam que ela era monarca, ou seja, era governada por reis. E tem historiadores que falam que do ano 753 até o ano 500, ou seja, depois de 253 anos, esse período Roma foi uma monarquia que tem historiadores que falam 7 reis, tem historiadores que falam que foi 6. Mas o que acontece? Quando foi no ano 500 a.C., agora acabou a monarquia e Roma começa a ter um governo republicano, ou seja, Roma virava agora uma república. Essa República de Roma durou exatamente 500 anos. E nesse período da República é que Roma teve um excelente crescimento. Inclusive no ano 312 a.C., Roma começou a crescer e descobriu que precisava de fazer o quê? O único jeito de escoar produto ou chegar a produto era navegação, barco ou carroça. Aí Roma começou a construir as suas estradas. A primeira estrada que Roma construiu foi exatamente no ano 312 a.C. Construiu mais de 200 quilômetros de estrada. E isso aconteceu da seguinte forma. Quando Roma conquistou a Grécia, o que acontece é que Roma foi pegando aquelas pessoas e foi trazendo para trabalhar para Roma. E nós falamos que a engenharia romana é a melhor do mundo. Realmente a engenharia romana ela está aí até hoje, já serve de exemplo. Só não podemos esquecer que quando Roma conquistava alguma cidade, trazia construtores, trazia engenheiros daquela cidade, trazia arquitetos, e isso ajudou. A Grécia mesmo, a cultura da Grécia, a arte da Grécia, influenciou muito o mundo romano. Os romanos pegou várias armas de guerra que a Grécia tinha inventado e aperfeiçoou para o seu exército. Roma tinha essa inteligência. Conquistava aqueles povos e o que estava de bom ali era aproveitado e até melhorado. E isso aconteceu com o armamento de guerra da Grécia. Então, depois do ano 312, que Roma começou a construir suas estradas, o que aconteceu? A República durou 500 anos. Exatamente, ou seja, o Senado escolheu um cônsul que governava Roma e isso durou 500 anos. Isso foi acabar quando? Júlio César tinha morrido no ano 44. Marco Aurélio queria governar Roma, mas é o Senado que governava e começou uma briga muito grande. Marco Aurélio achava que tinha direito, mas o Senado que queria governar Roma. Isso foi uma briga que durou muitos anos. Quando foi o ano 31 a.C., entendeu? Otaviano Augusto, que era sobrinho neto de Júlio César, entendeu? Ele entrou no Senado, o Senado deu umas tarefas para ele ir guerrear contra Marco Antônio, e ele foi com o seu exército romano e ganhou. Marco Antônio tinha casado com Cleópatra. E Otaviano, então, a mando do Senado, foi lá lutar com Marco Antônio no ano 31 a.C. e venceu. Venceu Marco Antônio. Marco Antônio voltou para o Egito, chegou lá, suicidou. Aí a Cleópatra agora ficou numa situação difícil, que ela tinha lutado contra o Império Romano, que era o maior império da época. Ela ficou com muito medo, ela foi levada até Roma. E sabendo o que ia acontecer com ela, claramente ela suicidou com a cobra venenosa, Cleópatra, que estava casada com Marco Antônio. Mas aí o que aconteceu? Roma continuava governada pelo Senado, a República, o Senado governava. Mas até o ano 27 a.C., acabava essa república agora e começava o império. Ou seja, escolheram o primeiro imperador, que era Otaviano Augusto. Otaviano Augusto,
O que ele fez para ele ser imperador 42 anos? Ele fez o seguinte: ele sabia que o Senado sempre tinha traição e tinha morte, igual aconteceu com seu tio Júlio César. Ele usou uma estratégia seguinte: primeiro ele parou com as guerras. E ele pegou vários senadores e foi nomeando eles governadores das províncias de Roma. Quando um senador era nomeado governador, automaticamente o filho daquele senador virava senador. E com isso ele distribuiu cargos. Ele começou a distribuir cargos de governo, as províncias, tudo. E então o Senado agora se sentiu valorizado. E exatamente isso que ele fez. É tipo aquele mensalão que teve aqui no Brasil. Ele começou a dar cargo para todo mundo no Senado. E com esse negócio de dar cargo, ele também começou as construções, ele retomou as construções em Roma, fez bastante obra em Roma. E ele aproveitou de um negócio interessante, de uma lei interessante que o Júlio César tinha feito. Júlio César, quando ele era ditador, lá atrás, ele criou uma lei que quando uma província era conquistada, toda aquela elite daquela província, ou os ricos daquela província, passariam a ser cidadão romano. Isso foi muito bom para Roma, porque agora, eles sendo romanos, eles tinham mesmos direitos que os romanos tinham, porque os romanos tinham muitos privilégios. E quando uma província era conquistada e aquele cidadão, os ricos, os nobres, se tornavam romanos, aquilo foi bom para Roma. Então agora Augusto, entendeu? Aproveitando dessa lei do seu tio Júlio César, de nomear todas aquelas províncias que Roma conquistava como romano, aquilo foi bom, porque trouxe cultura, trouxe ensinamento, trouxe muito aprendizado. E na era que Augusto foi imperador, que foi do ano 27 a.C. até 14 depois de Cristo, ou seja, quando Augusto morreu no ano 14, na era cristã, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, aquele que fazia uma revolução em termos de religião no mundo, tinha 14 anos de idade. Então, Augusto, quando ele foi imperador, o primeiro imperador, Roma teve uma paz, chamada Paz Romana. Por quê? Esse imperador, ele ficou preocupado em construções e não teve nenhuma guerra, a não ser o ano 9 da nossa era cristã, quando houve uma rebelião lá na Gália, e ele mandou Tibério ir lá, e acontece que um próprio oficial do exército romano chamado Hermínio. Por quê? O que aconteceu? Augusto, ele não entrou em guerra, ele entrou mais em acordo com as tribos, ou seja, ele fez muito acordo com as tribos. A Roma não atacava aquelas tribos, mas todas as tribos tinham que, quando passar para Roma, meninos de 14 e 15 anos tinham que ir para Roma para integrar o exército romano. Então, Augusto fez esse acordo com várias tribos. E em uma dessas tribos, ele levou Hermínio e o seu irmão. E quando foi no ano 9, tanto Hermínio como o seu irmão já eram oficiais do exército. E ele tinha sido mandado aí para essa região onde eles nasceu. Só que chegou lá, Hermínio largou o exército romano, juntou com aquela tribo que era a sua tribo, e Roma teve uma derrota. Só num dia matou 22 mil soldados romanos no ano 9. Augusto não estava na paz. Ele não tinha tido nenhuma derrota, porque ele não tinha entrado em nenhuma guerra. E ele ficou chateado com o seu enteado Tibério, né? Que foi que ele nomeou para herdeiro. Ele fez uma coisa que Augusto não queria, mas teve aquela derrota, voltou e ele não mandou, mas ele já começou a ficar doente, Augusto. Então, quando foi no ano 14, o imperador Augusto, ele estava velho, 76 anos, morreu, e aí Tibério, que nós já falamos, assumiu. Depois que Tibério assumiu, entendeu? No ano 14, e Tibério ficou até o ano 37. No ano 37,
Tibério morreu e assumiu Calígula. Calígula ficou 4 anos, ficou até o ano 41, quando foi assassinado. Quando Calígula foi assassinado, o seu tio, Cláudio, ganhou de presente o império. Como? Antes de Calígula subir ao poder, no ano 37, Cláudio não era ninguém em Roma. Mas ninguém. Mas quando ele soube que o seu sobrinho era imperador, ele correu até o palácio e seu sobrinho foi, que era Calígula, de cara no miolho como cônsul de Roma. E de repente, todo mundo queria matar Calígula, porque ele era louco, ruim, um dos piores imperadores que já havia tido. E Calígula é morto no ano 41, assume quem? Cláudio. Cláudio assume, incrível que pareça, de cônsul ele virou imperador, mas ele foi um bom imperador. Por quê? Cláudio continuou as construções de aqueduto. Ele fez 2 aquedutos a mais para Roma, que isso era muito importante. Quanto mais a cidade tinha facilidade com água, mais a cidade crescia. Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes e Cláudio aumentou a água, construindo mais 2 aquedutos. A água funcionava da seguinte forma: os nobres de Roma, tudo tinha água dentro de casa. Isso aí é uma hidráulica romana, uma coisa fora do comum. E as pessoas que eram pobres, os pobres de Roma, tinham água à vontade, mas nas praças, nos banheiros públicos, tudo podia pegar água, mas não tinha em casa, encanada. Mas os ricos tinham. E Cláudio construiu esses 2 aquedutos. Não ficando satisfeito, Cláudio sabia que precisava de uma vitória militar. Aí Cláudio foi lá para a Britânia, que ninguém tinha invadido a Britânia. Cláudio foi o primeiro a invadir a Britânia e conseguir conquistar a Britânia. Aí ele voltou com uma vitória militar e voltou já respeitado, porque Cláudio era manco e eles não respeitavam muito. Mas quando ele teve essa vitória militar, o povo de Roma começou a olhar com outros olhos. Então o que aconteceu? Cláudio já estava 13 anos como imperador, um bom imperador, não era aquela pessoa assassina que matava, descarado todo mundo, não. Ele pegou, trouxe a sua irmã Agripina, que estava exilada com seu filho Nero, trouxe, e depois vamos falar sobre Nero. Obrigado.